Bom, pessoal, vou apresentar para vocês um aplicativo para aquisição de dados de um ativo de manutenção. Um aplicativo que faz pesquisa no banco de dados, no servidor de dados, SQL Server. Aplicativo de smartphone, tablet ou Smart TV, funciona em qualquer um deles. Esse aplicativo tu consegue pegar os dados do teu ativo de manutenção e visualizar em tela. Foi um projeto, um trabalho de conclusão do curso, tá? Trabalho básico, no qual se faz a pesquisa no banco de dados sobre aquele ativo de manutenção, com os últimos dados que foram gravados lá. Não vem ao caso o meio como foi gravado lá, pode ser um CLP, pode ser até mesmo um Arduino, qualquer coisa que tu tenha de dados gravados no banco de dados. O aplicativo vai lá, entra naquele banco de dados específico lá que tu programou lá para ele e vai fazer a pesquisa no banco e te dá em tempo real ali os dados daquele motor. Atualiza de 5 em 5 segundos, ele atualiza a tela, e toda vez que tu clicar em atualizar, ele vai te dar os dados atualizados de 5 em 5 segundos. Ok? Vou falar um pouco sobre o software que foi utilizado. É o Android Studio. Esse software tu consegue fazer um aplicativo do zero, tá, para a criação de qualquer coisa que tu queira, né? Desde um botão para ligar e desligar uma lâmpada, alguma coisa para pesquisar um banco de dados, aplicativo de monitoramento, aplicativo de GPS, né? É simples, tá? Ele pode ser programado em linguagem Java, que foi o que eu utilizei. Não precisa ter nenhum conhecimento avançado de linguagem de programação, sim, tem que ter noções, mas qualquer aplicação que tu baixe no Android Studio, por exemplo, baixou o Android Studio e pegou um exemplo de aplicação em algum local da internet, baixou para dentro do Android Studio e começou a mexer, tu vai entender como funciona. Ele tem uma tela, uma janela que é para criação da tela inicial aqui do aplicativo, né, o que vai ter. Ele tem a outra tela que tu faz a programação em si de como que deve funcionar o aplicativo. No caso, o meu aplicativo ele vai entrar no IP do banco de dados com senha para aquela pasta específica que tem no banco de dados, e ele vai selecionar os últimos dados que foram inseridos no banco sobre aquele ativo, no caso o sensor 2 daquele ativo, o que ele está salvando lá no banco. Isso é muito importante para quem não tem muito dinheiro para investir, muito recurso para investir, muito capital para investir num sistema avançado, mas que precisa já começar a pensar em indústria 4.0 e manutenção inteligente. A indústria 4.0 exige que tu tenha os dados na ponta dos dedos, que tu tenha os dados em tempo real, que tu tenha o maior número de dados para que esses dados possam ser processados e te dar uma confiabilidade maior ali para te tomar uma decisão mais assertiva. Então imagina numa linha de produção que tu está produzindo continuamente e tu não sabe a condição dos motores que estão rodando as esteiras ali da linha, por exemplo. Se tu tem isso na ponta dos dedos, salve algum banco de dados, fazendo análise em cima daqueles dados, você fica mais fácil de saber quando esse determinado motor vai parar, para programar uma parada de produção, para programar peças, para programar homem-hora para fazer aquele serviço. Então é importante ter isso na ponta dos dedos, né? Esse aplicativo ele faz a pesquisa no SQL Server. O SQL Server é um banco de dados que tem a versão download na internet, tá? Free. Aqui estão os dados dos sensores, tá? Do meu ativo. No caso eu tenho um motor e tenho alguns sensores nele. Me dá o valor de temperatura, corrente, tensão, vibração, vazão, potência, tensão. E eu faço a pesquisa desses últimos dados que foram salvos nele.
Agora está desligado o motor lá, mas esses foram os últimos dados salvos. E esses dados eu vou conseguir visualizar no aplicativo. Então aqui está a tela do aplicativo. Toda vez que eu clicar no botão atualizar, ele vai me dar os últimos dados salvos desse aplicativo. Foi inserido um orímetro, por exemplo, quero contar o tempo de hora de máquina parada. Eu inicio a contagem, aqui está contando em segundos, como é um projeto, um protótipo inicial, funcionou muito bem, aliás. Tem que refinar ele um pouco mais, né, para dar o tempo em horas direitinho. Mas toda vez que eu inicio o tempo de contagem e paro, significa que eu fui lá, fiz a manutenção e voltou a rodar a linha. E atualizo no meu sistema, ele vai me dar o tempo de máquina parada, no caso 0,43 horas, quase meia hora de máquina parada aí. Então, todos esses passos a passos de como foi feito esse aplicativo, tá salvo no GitHub e no TCC que eu fiz sobre esse trabalho. Os links do GitHub do projeto e o TCC para maiores informações estão aqui embaixo aqui na descrição. Então dá uma olhadinha ali no TCC, baixa o TCC, baixa a apresentação, baixa lá no GitHub, baixa os softwares necessários ali que tem no TCC para começar a fazer esse trabalho aqui e vai manipulando. Bota os dados do teu banco de dados lá, bota os valores das tuas tabelas lá, bota a tabela que tu quer pesquisar lá e vai implementando, que vai modificando como tu precisa para que fique bom aí, usual para o teu trabalho aí. Agradeço aí por ter visualizado aí. Se gostou aí, clica no like aí. Muito obrigado, viu? Um abraço.